Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir o meu vídeo. Chegamos agora ao apêndice do livro A Abundância, né? Apêndice é aquela parte que vem a mais em alguns livros, né? Então, os livros às vezes têm tanta informação, né, que eles trazem uma parte a mais no final para debater algum tema que não foi tão aprofundado, para trazer um pouco mais de informação sobre determinado tema que ocorreu durante o livro. E aqui no livro da Abundância, o apêndice é sobre os perigos exponenciais, que durante os capítulos que a gente estava falando sobre o desenvolvimento da tecnologia, da nanotecnologia, da biotecnologia, ele cita e avisa, né, que tem o apêndice sobre os perigos exponenciais, que ele não seria ingênuo de não citar, né, os perigos. Então é isso que a gente vai ver hoje. Mas, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho. O objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E hoje nós vamos finalizar o livro A Abundância, que foi aí uma viagem de 5 meses, né? Foi uma viagem bem longa. E nós vamos começar a nossa próxima viagem na semana que vem, né? Nós fizemos a votação nas últimas semanas entre o livro Sapiens e o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que no final do vídeo eu vou dar o resultado para vocês, qual o livro que ganhou, né? Qual será a nossa próxima leitura. Estão animados aí para saber nossa próxima leitura? Bom, como eu já falei antes, né? Esse livro Abundância, ele é um livro riquíssimo. Eu gostei demais de compartilhar ele com vocês. E ele, como um livro tão rico, não acaba quando termina, né? Nós temos aí esse apêndice para a gente ainda falar um pouquinho. E ele também traz como você pode acessar a abundância, né? Então tem alguns sites, eu vou deixar na descrição do canal, a página do Facebook, o site da Singular Lady, né? Da Universidade da Singularidade, para vocês, quem se interessou, quem quiser ter mais informações, a abundância continua, né? É um projeto de futuro, lembra? Esse livro, ele foi escrito há 10 anos, ele chegou a 6 anos no Brasil, mas ele está falando de coisas para acontecer até 2035, é a perspectiva dos autores, né? Das mudanças que eles falam aqui. Então, nós estamos em 2021, tem aí mais 14 anos para a gente ver algumas mudanças. Algumas não ocorreram de acordo com como foi previsto, algumas ainda estão em andamento, mas muita coisa a gente já avançou, né? Nesse período aí, desde que o livro foi escrito. Então, a gente encerra aqui, mas ele não acaba aqui, né? A abundância, ela é um projeto de futuro, ela é uma visão que a gente precisa ter do futuro, sair dessa visão de escassez, né? De que falta, do que a gente não tem, e pensar naquilo que a gente pode vir a ter, né? Ter uma visão mais otimista do que a gente vai ter no nosso futuro. Mas, né, como tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, e a gente sempre falou sobre isso. Então, o apêndice, ele vai falar sobre os perigos exponenciais. E o primeiro artigo que falou sobre isso foi um artigo que saiu na Red, né, em 2000, do Billy Joy. E ele falou por que o futuro não precisa de nós. Então, ele fez esse alerta, né? Porque o futuro não precisa de nós. Então, a gente, quando estava estudando lá também a inteligência artificial, a robótica, aquele capítulo que traz essas tendências, né, de tecnologias exponenciais voltadas para essas 3 áreas, principalmente a biotecnologia, a nanotecnologia, a questão da internet e a inteligência artificial e a robótica, né, são as coisas que mais nos expõem aí a esses perigos exponenciais. Então, o Billy Joy, ele vai fazer esse alerta e ele vai falar, se a gente não quiser chegar a esse ponto de que as máquinas vão nos dominar, porque as tecnologias elas estão evoluindo tão rápido que pode... E lembra do nosso cérebro linear, que ele não está acompanhando isso? Então, pode chegar um momento que elas nos dominem. Então, ele fala assim, vamos parar com isso, vamos frear desde já algumas coisas. Então, o conselho dele é esse, que a gente, em vez de continuar a nossa evolução, a gente pare de evoluir. Isso é o conselho do Billy Joy no artigo que ele publicou na Red em 2000.
Aí o autor vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Vou ler para vocês. Embora eu discorde da receita de Joy, por motivos que já veremos, ele não está errado em sua avaliação. As tecnologias exponenciais podem representar graves perigos. Embora esses perigos não sejam o foco deste trabalho, seria uma grave omissão ignorá-los sem discussão. Portanto, essa é a parte do texto dedicada a examinar essas questões. Desde já aviso que a discussão dessas ameaças e dos potenciais fatores atenuantes aqui apresentados são totalmente inadequados, dada a importância do assunto. Meu objetivo é simplesmente conscientizá-lo das principais preocupações e desafios e fornecer uma visão macroscópica para estimular leituras adicionais. Então, embora ele traz aqui esse trecho do texto para discutir isso, ele mesmo já alerta que a discussão que está aqui ela é muito rasa, ela não acaba aqui. Então, é só um ponto de partida para quem se interessar nesse assunto fazer mais pesquisas. Mas ele explica, né, os motivos que ele traz aqui, que ele fala, se a gente parar a evolução, a gente não sabe as coisas que a gente vai precisar lá no futuro. Então, de repente, algumas ferramentas que estão sendo construídas nessa evolução, a gente vai precisar lá na frente. Então, se a gente recua agora na evolução tecnológica, pode faltar ferramentas para a gente para viver o futuro que vem aí. Então, é isso que ele defende. E aí ele traz essa discussão, então é só um pontapé inicial para a gente pesquisar mais, procurar compreender mais e entender por que a tecnologia ela vai continuar avançando e dificilmente a gente vai conseguir recuar nesse sentido. E o primeiro tema que ele traz aqui é o bioterrorismo, né? Então, o que é o bioterrorismo? A gente tendo os mapas genéticos de determinados vírus. Lembra que isso está tudo num site que é aberto, né, para as pesquisas? Então, se você tem acesso a determinados vírus, você pode fazer uma arma de destruição em massa, né, a partir de um biovírus, né, de um bioterrorismo, de uma biotecnologia. Então, ele faz esse alerta nesse sentido. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês sobre isso. A engenharia genética de um vírus é bem menos complexa e bem menos cara do que o sequenciamento do DNA humano. Armas de bioterrorismo são baratas e não precisam de laboratórios enormes ou apoio governamental. São armas de destruição em massa do homem pobre. Então, ele ainda faz esse alerta, né? Então, ela é uma arma de destruição em massa ainda do homem pobre, porque as pessoas que vão ser atingidas por esses vírus são o quê? Aquelas que estão mais frágeis, que têm a imunidade mais baixa. Quem são essas pessoas? As pessoas mais pobres, no caso o bilhão ascendente. E ele alerta aqui que tem já, né, nesse site que tem disponíveis os vírus, tem o vírus, né, do ebola, tem o vírus da influenza, né, do H1N1, não, da influenza da gripe espanhola, tá, gente? Que está disponível, que são vírus antigos que já são estudados há muito tempo. Mas o que ele fala é que, ao mesmo tempo, é importante continuar esses estudos, porque eu vou ler outro trechinho aqui para vocês, mas ele alerta que o medo e a ignorância de determinadas coisas pode criar reações maiores do que o próprio vírus. Vou ler para vocês. O medo e a ignorância dos agentes biológicos podem levar a respostas sociais reativas e destruidoras com consequências no mundo real, ainda que o próprio agente não seja tão prejudicial assim. Então, ele fala que só a ameaça de algumas coisas já podem levar a ações que podem mexer com a economia, com tudo. A gente está aqui, né, em 2021, vivendo o segundo ano da pandemia do Covid-19, e a gente sabe que lá no comecinho, quando ainda não sabíamos muitas coisas, já teve ações, por exemplo, acabaram-se os papéis higiênicos no supermercado. Isso é uma ação de medo e de ignorância, né? Então, a gente não sabia qual era a ameaça, ficamos com medo de não ter papel higiênico porque ocorreu em algumas cidades fora do Brasil antes de chegar aqui, e a gente teve essa ação. Então, isso que ele quer dizer. A gente não saber o perigo que pode nos atacar pode levar a reações mais perigosas ainda. Vocês conseguem compreender isso? Como a mente humana ela é complicada. E aí, quando ele fala sobre
o Billy Joy falou, né? Vamos recuar, e aí algumas pessoas falam, então vamos proibir, né? Vamos deixar esses estudos aí dos vírus fechados, vamos proibir o acesso. Mas o que acontece quando a gente proíbe o acesso a determinada coisa? A gente cria um mercado negro daquela coisa, né? As coisas que são proibidas, elas não deixam de ser comercializadas, né? A grande questão do ser humano é que o tal do proibido é mais gostoso, né? A gente tem, isso é um dos nossos gatilhos mentais. Se eu não posso fazer isso, é isso que eu quero fazer, né? Não posso comer brigadeiro. Que vontade de comer um brigadeiro. Então, ele cita aqui, eu vou até ler para vocês, a época que as bebidas alcoólicas foram proibidas nos Estados Unidos. E qual foi o resultado disso? Vou ler aqui para vocês, que ele traz como exemplo se fosse proibido essa questão da biotecnologia, de analisar os vírus e de alguns vírus estarem disponíveis nas redes. Em 1919, quando os Estados Unidos tornaram a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas ilegais, o crime organizado foi o principal resultado. A população das prisões aumentou 366%, os dispêndios totais com instituições penais saltaram 1000%, e até o índice de motoristas bêbados aumentou 88%. No todo, como observou John Rockefeller Jr., antes um defensor eloquente dessa ideia, então o Rockefeller ele queria essa ideia, defendia e depois ele mesmo analisou. O consumo de álcool aumentou em geral. Os bares clandestinos substituíram o saloon. Um grande exército de infratores da lei apareceu. Muitos dos nossos cidadãos ignoraram abertamente a proibição. O respeito pela lei diminuiu muito e o crime aumentou para um nível nunca visto antes. E o que a gente está vendo agora, né? A gente pode até trazer um pouquinho isso para o nosso tempo de agora, que é a pandemia e a proibição das aglomerações. E o que está acontecendo? Nós temos aí festas clandestinas, todo noticiário traz aí algum exemplo, né, de uma festa clandestina, de algum tipo de aglomeração, e que não pode ser feito nesse momento. Então, o ser humano ele tem essa questão com o proibido, né? Quando é proibido, ele se arrisca mais. Então, a gente, além dos perigos exponenciais, nós somos o nosso próprio perigo, né? A verdade é essa. Aí, continuando, né? Os perigos cibernéticos, né? Os perigos cibernéticos são os perigos da rede, né? De você ter tudo conectado, tudo interligado nas redes dos computadores. Então, a gente tem hospitais que mandam os exames para os médicos fazer a avaliação, né, da sua saúde por computador. A gente tem bancos que todo o nosso dinheiro está lá via computador. Então, se alguém invadir, né? Se algum hacker invadir esses sistemas, quais serão esses estragos, né? O que vai acontecer de tudo isso? Então, eu vou ler aqui um trechinho que ele fala um pouquinho disso. Quanto mais nos desligamos do físico e mergulhamos no digital, mais perdemos a capacidade de distinguir o real da falsificação. No final, agentes maus, sejam criminosos, terroristas ou governos opressores, terão capacidade de explorar esse aspecto. Então, ele fala, quanto mais a gente está mergulhado nesse mundo virtual, mais a gente foge da realidade. Quando a gente está fora da realidade, a gente não consegue diferenciar o que é real do que é fantasia. Isso eu já falei um pouquinho no livro, se eu não me engano, A Coragem de Ser Imperfeito, né? O nosso cérebro imaginativo, ele não diferencia do que é real do que é imaginário. O cérebro, a máquina, a gente diferencia porque a gente tem consciência. Mas como cada dia mais a gente tem vivido no automático e tem sido absorvido por esse mundo virtual, mais risco a gente corre. Por quê? Porque a gente não consegue mais diferenciar o que é verdade do que é fantasia, né? Então a gente pode cair numa informação, em alguma coisa que não é real, né? Dar os nossos dados cibernéticos, né? Nossos dados da rede para um site que não existe, para uma loja que não está vendendo nada. Então, é preciso que a gente tenha atenção a isso e saia desse automático. Então, o que nos diferencia, o que nos vai nos salvar, né, de alguma forma dessas situações, é a nossa consciência. É pôr na balança o que é bom e o que é ruim, porque somos nós que comandamos tudo isso, né?
Então eu vou ler aqui um trechinho também do que eles falam, porque o que acontece? Qual que é o problema da internet? A internet, ela é mundial, né? E ela não tem ainda uma lei que controla ela. Então, às vezes, eu posso ter um site aqui, que no meu país, ele pode acontecer, né? Mas em outro país, ele não pode. Só que como o público do meu país, né? O povo do meu país tem acesso a esse site porque ele é internacional, essas informações vão chegar até ele. Como que eu controlo isso? Então, ele fala que já é bom a gente começar a pensar em uma espécie de polícia cibernética, né? Uma polícia que trate só dessas questões da internet e dos dados. Então, eu vou ler um trechinho aqui dessa ideia que ele fala. Uma força policial internacional baseada na internet, capaz de operar entre fronteiras, assim como a internet permite aos criminosos, é a última sugestão de Goodman. A internet tornou o mundo um lugar sem fronteiras, ele diz. Mas todos os nossos órgãos de manutenção de ordem pública estão presos no velho mundo, aquele onde as fronteiras ainda são importantes. Com isso, fica quase impossível os agentes da lei enfrentarem os criminosos cibernéticos. Não creio que chegaremos a derrotar por completo tal tipo de crime. Mas se o campo do jogo continuar tão irregular assim, sequer teremos chances de lutar, né? Então ele traz essa análise aí que a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque pode ficar sem controle, é um fato, é o que o Billy Joy fala. Então vamos recuar? Não podemos, porque a gente pode precisar, a gente já está tão inserido nisso, na verdade, em algumas questões, né, dos computadores, que a gente não tem mais para onde recuar. Então ele continua. Certamente existem várias questões de direito internacional envolvidas. Divulgar propaganda nazista, por exemplo, é protegido pela lei de expressão nos Estados Unidos, mas ilegal na Alemanha. Mas vivemos num mundo globalmente conectado. Esses problemas vão continuar surgindo. Não está na hora de enfrentá-los? Então, né, tá aqui o exemplo que eu citei antes. Então, nos Estados Unidos, pela liberdade de expressão, você pode falar, né? Pode falar sobre coisas nazistas. Mas na Alemanha, não. Só que a pessoa que está lá na Alemanha, ela acessa esse site dos Estados Unidos. E aí, como que a gente resolve essa questão, né? Então, é preciso que a gente dialogue sobre essas coisas. Essas coisas precisam ser postas na mesa para conversa, né? E a gente absorvido nesse mundo urgente, rápido, né, necessário e tudo, a gente não fala sobre essas coisas tão sérias. Aí, continuando, ele traz a robótica, a inteligência artificial e a fila de desempregados, né? Então, desculpa, gente. O que ele fala aqui, né? Um robô, ele não fica doente, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele vai ser extremamente eficiente. E com isso, quem que vai querer contratar os seres humanos, né? Aí ele até cita algumas empresas que, por princípio, pode contratar os seres humanos ou por caridade, né? Então, esse é um dos grandes perigos aí, né, da robótica e da inteligência artificial, né? Eles tomarem os lugares dos humanos nos trabalhos. E aí o autor, e a gente já falou sobre isso um pouco no decorrer do livro, ele fala isso, né? A gente pode acontecer isso, é lógico, porque se você continuar vivendo no automático, você está vivendo como um robô. Se você estiver vivendo por um robô, você pode ser substituído por um robô. Agora, se você viver como um ser humano, que tem empatia, que entende o problema do outro, que sabe escutar o outro, você vai achar o seu lugar no mundo, porque é uma capacidade inerente do ser humano ser criativo e procurar novas soluções. Então, a gente vai procurar novos caminhos. Aquele que não existe mais, não tem problema, a gente procura outro caminho. Quando chegou a Revolução Industrial, um dos maiores empregos que existiam, e a energia elétrica e tudo mais, era o acendedor de luminária de rua, que era de diesel, né, de óleo, e aquilo foi extinto naquela época, no século XVIII, gente. Então, os empregos serem extintos, isso já vem acontecendo há séculos, não é uma novidade agora. E o ser humano sempre conseguiu encontrar outro caminho, outros trabalhos para ele fazer. Então, o que a princípio nos assusta, lá na frente vai gerar muito mais empregos. Mas o que a gente precisa fazer, né? Eu vou ler um trechinho aqui do que ele fala sobre isso. Vivek Wada, não sei se é assim a pronúncia desse diretor de pesquisas do Center de Entrepreneurship Duke Universidade. Gente, não sei a pronúncia desse lugar,
Mas ele fala, né? Empregos que possam ser automatizados correm sempre risco. O desafio da sociedade é continuar subindo a escada para domínios mais altos. Precisamos criar empregos novos que usem a criatividade humana em vez da mão de obra humana. Admito que é difícil imaginar os empregos do futuro, porque não sabemos qual tecnologia emergirá e mudará o mundo. Duvido que alguém pudesse prever 2 décadas atrás que um país como a Índia, considerada como uma terra de pedintes e encantadores de serpente, passaria a ser vista como uma ameaça aos empregos do primeiro mundo. Os norte-americanos, que antes diziam aos seus filhos para pensarem nos indianos famintos e não desperdiçarem comida, agora dizem para estudarem matemática e ciência, senão os indianos irão roubar os seus empregos. Então, olha que mudança de perspectiva nesse sentido, né? A própria Índia, né, que era um exemplo de um país extremamente pobre, a gente tem aí agora exemplo de vários indianos que se adentraram na tecnologia, que estão dominando áreas que está ameaçando os próprios americanos. Então, a gente tem que ter essa visão aberta, tá? E aí, quando ele fala, né, a escada da evolução, eu gosto muito de uma filósofa, que é a professora Lúcia Helena Galvão, talvez eu já tenha citado aqui para vocês, e ela fala que o ser humano, ele evolui numa escada. Por que acontece? Nós tendemos à inércia, a gente tende à inércia, a gente fica parado naquele degrau um tempão. Só que ao mesmo tempo da gente ficar parado no degrau, a gente continua a nossa caminhada porque a vida continua. E o que acontece numa escada? Chega um momento que você dá de cara com a parede. Aí você fica lá, você bate naquela parede. Até que você descobre que tem um degrau e você sobe. Aí você fica um tempão naquele degrau. Aí você bate na parede e aí você sobe. Então ele fala que a escada da evolução humana, né, do conhecimento, da sabedoria, é uma escada por esse sentido. Que a gente fica num degrau, às vezes até por muito tempo, num determinado patamar, mas chega um momento que a evolução ela nos é obrigada. Ela é mais do que uma escolha, ela é uma decisão pela sobrevivência. E é isso que está acontecendo nesse momento atual com a gente. A gente teve que dar um salto evolutivo na questão das tecnologias, né? Então, pessoas que renegavam acesso à internet, fazer vídeos, videoconferências, trabalhar em home office, foram obrigadas a essa situação. Então, a escada chegou aqui, ó, você ficou batendo, e você teve que pular. Por quê? Senão você vai se tornar irrelevante. É isso que o Yuval Harari, ele fala no livro 21 lições para o século XXI. Então, se o ser humano não aderir às tecnologias, ele vai se tornar irrelevante. E eu não acredito que alguém aqui que esteja me ouvindo queira se tornar irrelevante, não é verdade? Eu espero que não, pelo menos. E aí a gente conclui, né? Então, o Peter Diamandis, né, e o Steven Kotler, que são os autores desse livro, eles falam que essa evolução ela é irreversível. Então, a gente está caminhando para a evolução tecnológica e ela é irreversível. Então, a gente precisa, sim, discutir esses dilemas, né? A questão do bioterrorismo, dos crimes cibernéticos, da robótica, da inteligência artificial, tudo isso precisa estar posto na mesa, precisa ser falado, precisa ser discutido. Por isso que ele fala, eu trago aqui raso para vocês saberem que eu não ignorei esses perigos. Esses perigos, eles não estão ignorados. Ele até cita alguns filmes, se vocês talvez já tenham assistido ou queiram assistir, né, que ele fala que sobre os perigos, né, o Hollywood já alertou sobre isso, que tem o filme Eu, Robô, Exterminador do Futuro, Matrix, que falam sobre as máquinas dominando, né, aí os seres humanos. Então, esses alertas já estão, manipulação genética, no caso do Parque dos Dinossauros. Então, tem aí alguns exemplos de filmes de Hollywood para pensar sobre isso, mas a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada. E aí eu leio a conclusão aqui desse trecho para vocês. Como conclui Matt Ridley nas páginas finais do seu The Rational Optimist, será difícil apagar a chama da inovação, porque é um fenômeno tão evolucionário de baixo para cima no mundo tão interligado. Enquanto as trocas e especializações humanas podem florescer em algum lugar, a cultura evolui, quer os líderes a ajudem ou impeçam. O resultado é que a prosperidade se espalha, a tecnologia progride, a pobreza declina, as doenças recuam, a fecundidade cai e a felicidade aumenta. A violência se atrofia, a liberdade cresce,
os conhecimentos florescem e o meio ambiente melhora e a natureza selvagem se expande. Então, né, o Matt Hidler, que faz esse livro, que é um livro otimista, ele pensa em tudo isso. Então, ele acredita que no futuro, quer a gente queira, quer não, essa evolução vai chegar e essa evolução vai ser muito melhor do que está sendo hoje pra gente, né? Hoje a gente continua aí desmatando as florestas, continua poluindo demais o meio ambiente, então essas coisas vão ser melhoradas no futuro, segundo a visão dele, e eu também acredito muito nisso. Então, esse foi o nosso livro, A Abundância, né? Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante. E agora eu vou falar o nosso próximo livro, né? Como eu acabei de citar o Harari no 21 lições do século XXI, o nosso escolhido foi Sapiens, né? Foi 60% de votos para ele contra 40% de como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos fazer essa viagem aqui, ó, uma breve história da humanidade, escrita em pouco mais de 400 páginas. Então, vai ser uma viagem longa, profunda, que não vai ser gostosinha não, já aviso vocês, porque o Harari ele é bastante enfático em algumas coisas. Então, eu falo isso porque eu não li o Sapiens, vou ler aqui junto com vocês no canal, mas eu li o 21 lições para o século XXI, então eu conheço um pouco da escrita dele, né? Então, quando ele fala do ser humano se tornar irrelevante se ele não aderir às novas tecnologias, isso já é um impacto, né? E aí ele vai fazer essa viagem do Homo sapiens, né? Então é uma breve história, porque são 200 mil anos de história que ele traz aqui nessas páginas, né? Que a gente vai começar a nossa viagem na semana que vem. Então espero vocês na semana que vem, na nossa próxima leitura. Um beijo para todo mundo e muito obrigado para quem acompanhou essa leitura aí do começo ao fim, que eu sei que foi bastante densa. Então, só agradeço vocês. Até lá!